Hoje nós vamos refletir sobre um tema bastante interessante. Duas companheirinhas inseparáveis, das quais nós vamos falar várias vezes nos nossos encontros. São elas, a coragem e a superação. Hoje eu trago para vocês uma experiência bastante interessante que eu tive durante a minha caminhada profissional e descobri o meu caminho certo através do acolhimento, do afeto, da coragem e da superação. E eu vou contar para vocês mais uma vez uma história, só que essa vez é uma história mesmo. É um fato muito emocionante que aconteceu comigo durante um tempo em que eu estava trabalhando num projeto social da cidade onde eu residia. A data eu não me recordo muito bem, mas já faz um certo tempo. Era um projeto em que o objetivo era trazer ao convívio social jovens que estavam passando por um processo de transformação. Jovens que tinham inúmeras carências, muitas carências mesmo. Uma lista tão grande que não daria para a gente descrever somente em palavras. Mas, ao mesmo tempo, eram pessoas guerreiras, lutadoras e vencedoras. Era uma classe de aproximadamente 20 alunos com seus 18 anos e que eles tinham um currículo escolar extremamente ruim. E nós tínhamos várias atividades, várias vivências, várias experiências de integração do grupo. Logo no primeiro dia me chamou a atenção um rapaz. Ele era esguio, um rapaz alto, assim com uma presença física bastante interessante, mas que se apresentava com uma roupa de moletom, com um casaco, esses de touca, uma touca enorme que cobria a sua cabeça quase que totalmente, de maneira que a gente não conseguia ver o seu rosto. Esse rapaz ficou o tempo todo no fundo da classe e na hora da chamada ele simplesmente balançava a cabeça afirmativamente e só. Apesar de toda a minha insistência, apesar da insistência dos colegas de classe, ele não se incluía, ele não participava das atividades. E isso ocorreu até assim, muito tempo, até mais ou menos o quarto encontro, que de um total de 10, eram 10 encontros com 4 horas cada um. E o melhor vem agora, porque a partir do quinto encontro foi uma surpresa para todos nós. Porque esse rapaz, que nós vamos chamá-lo de João, ele apareceu sem a touca, sem aquele moletom horroroso. Ele vestia um jeans limpíssimo e a camisa do uniforme muito bem limpinha, muito bem passadinha, e ele estava até que sorridente, e nós pudemos perceber que ele tinha uns olhos verdes muito bonitos, eram lindíssimos. E o João, ele foi lentamente se integrando, e daquele dia em diante em que a classe, os outros companheiros o acolheram, o abraçaram e insistiram muito para que ele participasse das atividades, o João foi se soltando. E é assim uma coisa muito bonita o que aconteceu. Até que num determinado encontro, acho que faltavam uns 2 mais ou menos para acabar o nosso projeto, o nosso programa, o tema era para que os alunos falassem suas vidas pessoais. E qual não foi nossa surpresa quando o nosso João levantou a mão e disse que queria falar. E todos nós ficamos olhando, muito curiosos para saber qual era a história do João. E ele começou, em detalhes, contar uma saga de dificuldades, uma saga de carências, uma saga de necessidades, sofrimentos intensos, que começou com um pai alcoólatra, uma mãe dependente química, que o obrigou a vagar de abrigos em abrigos, até que ele foi parar nas ruas e sofrendo todo e qualquer tipo de desrespeito social, moral e pessoal. Daí concluímos, e vocês também podem concluir,
por que é que o João se apresentou temeroso, com muito medo, porque ele não sabia, não sabia receber amor, ele não sabia como era ser incluído num grupo social. Ele esperava sempre o pior, ele estava sempre esperando a rejeição. Quando foi no último encontro, nós já estávamos quase que encerrando as atividades, das quais o João participou de todas, por incrível que pareça. Ele cantou, ele participou das brincadeiras, ele participou de todas as atividades e em determinado momento ele se achega e me dá um abraço forte, quente, que foi tão gostoso, tão bom, que eu me lembro disso até hoje. Eu me lembro desse abraço, eu sou capaz de sentir esse abraço até hoje. E me disse, olhando nos meus olhos: a professora, a senhora foi muito importante para mim. Eu nunca vou esquecer da senhora. Eu nunca vou esquecer do que aconteceu aqui. Eu nunca vou esquecer do que eu vivi aqui. Muito obrigado. E nós encerramos aquele trabalho na certeza de que tínhamos aprendido muita coisa. Eu no início estava muito desconfiada desse trabalho, eu pensei até em desistir, eu pensei até de não aceitar, porque era um local, vamos dizer, difícil de chegar, difícil de estar lá. Mas depois de conhecer o João, depois de receber aquele abraço, depois de ver aquele sorriso, depois de sentir como acolhimento e afeto podem fazer emergir coragem e superação, eu chego à conclusão que valeu a pena. Porque o João foi corajoso o suficiente para superar todas as suas carências, os seus medos. Ele se integrou no grupo e aquele grupo seguiu adiante nos próximos passos do que o projeto propunha. Valeu a pena, gente. Valeu muito a pena estar ali, porque coragem e superação são fundamentais para nos colocar de pé, para nos fazer caminhar. Se nós juntarmos o acolhimento e o afeto e levarmos alguém a superar as suas dificuldades, a superar as suas carências e se tornar corajoso para seguir adiante, tudo vai valer a pena. Pensem muito nisso, reflitam muito nisso. Isso não é uma fábula de livros, é uma história real, é uma história em que eu vivi, uma história que o João viveu. Sabe, eu nunca mais encontrei o João, porque a vida seguiu seu curso, mas eu também nunca me esqueci do João. Nunca me esqueci daquele menino triste, acabrunhado, que entrou naquela sala de aula se escondendo e com acolhimento e afeto se tornou corajoso e se superou e saiu de lá um homem de olhos brilhantes, seguros de si mesmo. Portanto, eu lembro mais uma vez: acolhimento, afeto, coragem e superação. Esse foi o meu caminho certo, esse foi o caminho certo do João. E eu deixo para vocês uma pergunta: qual é o seu caminho certo? Quer descobrir? Eu posso te ajudar. Conte comigo nessa caminhada. Venha trilhar conosco o seu caminho certo. Muito obrigado mais uma vez e até um próximo encontro. Bye!